Irmãos, toda terça-feira nós trazemos a exposição de uma parábola, E a exposição é um texto ali, onde nós trazemos ele com riquezas de detalhes. Toda terça-feira nós trazemos uma parábola. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Jesus contou ali cerca de 40 parábolas. Eu não sei se os irmãos já estão contando, mas eu já perdi a conta em qual parábola nós já estamos. Mas chegamos na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Eu não sei se eu já contei esse testemunho. Mas foi nessa parábola que, quando eu estava orando ao Senhor, pedindo o nome da igreja, foi em cima dessa parábola que Deus me deu o nome da igreja. A parábola do semeador. Glória a Deus. São 23 versículos. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanham. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se porventura e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução e das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Glória a Deus. Esta parábola do semeador, irmãos, ela é registrada nos 3 evangelhos ali. O evangelho segundo escreveu Mateus, no evangelho segundo escreveu Marcos, e no evangelho segundo escreveu Lucas.
Eu falei aqui nos evangelhos, mas existe apenas um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Irmão, sempre que o Senhor Jesus, ele queria tratar acerca de temas, muitas vezes ali, coisas espirituais e de coisas ali eternas e coisas acerca do reino de Deus, o Senhor ele usava parábolas, o Senhor usava ali comparações de coisas que aconteciam no cotidiano do povo judeu ali e contava para o povo fazendo comparações de coisas acerca do reino de Deus. E Jesus aqui ele contou uma parábola aqui do semeador. Ele usa aqui uma comparação de um homem que sai lançando sementes. Jesus estava aqui na ponta de um barco para melhor pregar para a multidão. E Jesus ele começa a contar essa parábola. A região onde Jesus estava ali era a região da Galileia, aonde tinha o que? Só nos montes ali existiam pedregais ali, existia um terreno ali de pedras, e onde eles estavam ali à beira do mar ali, existiu ali o campo ali. Segundo alguns historiadores ali, aquela região era uma região de terra preta, aonde ali dava fruto, o que plantava dava. E também tinha ali aquela região próxima ali onde tinha os montes, onde tinha pedras e onde também tinham espinhos. Os irmãos podem compreender esta região dos espinhos ali, da qual mesma foi tirado para fazer a coroa do Senhor Jesus. Então o Senhor ele sabia usar ali tudo que estava em sua volta. Aonde ele estava na Galileia ali, tinha um terreno ali, onde tinha a terra preta, onde dava muito fruto. Tinha ali as pessoas que viviam da agricultura, tinham ali também os montes onde tinham pedras e espinhos, onde eu acabei de falar. Esta região ali onde eu estou falando, da terra preta, o Senhor usou para trazer o quê? A comparação da semente que caiu em boa terra. E o Senhor ele começa a contar a parábola do semeador e fala de uma semente que caiu ali à beira do caminho. O bom dessa parábola, meus irmãos, é que o Senhor, ele traz aqui a parábola e logo em seguida ele já traz a explicação. E o Senhor, ele conta que uma semente cai à beira do caminho. E o que acontece, aquela semente, ela, ao mesmo tempo que ela ouve ali, ela ouve a palavra, logo ali, ela murcha, ela seca, ela não dá o fruto. Por que ele traz a explicação? Ele fala que aqueles que ouvem a palavra, não compreendendo ali, não havendo ali um convertimento, o que acontece? Logo o maligno vem e arrebata aquela semente, ela não dando fruto. O Senhor continua ali contando a parábola ali e fala que uma caiu ali entre os pedregais. E aquela semente ela dá fruto ali ligeiro, mas só que ela não dá muito. Por quê? Porque devido às pedras, os terrenos rochosos, aquela semente ela cai na terra, mas só que superficial, porque embaixo tinha pedra, ela não dava raiz, as pedras não deixavam ela crescer. E isso acontece, irmãos, no meio cristão, acontece na nossa vida também, no nosso meio, aonde nós estamos, irmãos. Sementes, palavras que são pregadas, nós sabemos que esse terreno aqui, o Senhor estava falando de corações das pessoas, Ele estava falando de pessoas, Ele estava falando de como as pessoas recebem a palavra de Deus. E quando aquela semente caiu ali e ela não gera raiz, e ela logo cresce, mas seca porque não tem raiz por causa das pedras, o Senhor estava falando que dentre aquela multidão, dentre aquelas pessoas, iam ter pessoas ali que iam ouvir aquela palavra, ia dar ali um pequeno fruto, mas logo ia se secar porque não tinha raiz. E o Senhor continua falando ali, outra semente caiu ali entre os espinhos, e junto com a semente, quando cresce, o espinho também cresce. E ele disse que aqueles espinhos ali simbolizavam que as riquezas, as seduções desse mundo, os desejos, e isso impedia e sufocava a semente. Outra comparação que também existe no meio cristão, no nosso meio, em todos os lugares existe a sedução, o desejo das riquezas. Lembra da parábola ali do jovem rico? O que ele diz ali quando ele chega até o Senhor Jesus, que ia seguir ele. E Jesus fala para ele se ele seguir os mandamentos. Ele diz, desde pequeno. Ele até pergunta quais: não roubarás, não matarás, não furtarás, amarás a Deus. Ele seguia tudo ali. Mas só que quando o Senhor Jesus falou para ele assim: vai lá, vende tudo que tem
dá aos pobres e terá um tesouro no céu, ele ficou triste. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a semente, não estava no coração dele, era apenas algo superficial, não era algo ali eterno que estava nele, era apenas algo ali de dizer de boca, vamos melhor dizendo, era algo que ele estava falando, mas não tinha no coração dele verdadeiramente. Ele apenas seguia ali, achava que seguia os mandamentos do Senhor, mas quando o Senhor falou para ele abrir mão daquilo que impedia ele dele ter um contato maior com Deus, o que acontece? Ele se frustra, ele não quer. Não é que o Senhor está falando para todos venderem suas coisas e ali depositar nos pés ali dos líderes, não, ele não estava querendo dizer isso, mas era que aquele jovem rico, ele tinha que abrir mão daquilo para ele ter um contato maior com o Senhor Jesus, mas ele não. E toda pessoa, todo mundo tem que abrir mão de algo. Nós sabemos que nesse trabalhar do Espírito Santo da nossa vida, ele vai tirar algo da nossa vida. Vai tirar algo da nossa vida que muitas vezes nós achamos que aquilo não faz diferença para Deus, que aquilo não tem importância para Deus, mas Deus, ele vai lá, tira, ele vai lá e lapida, ele vai lá e transforma, ele vai lá e cura, ele vai lá e muda aquilo que tem que ser mudado. Só que tem que ter raiz, porque nesse mundo tem a sedução, tem os desejos, tem a riqueza, tem ali o dinheiro aí, que muitos se perdem no caminho por causa do dinheiro. Então é importante, irmãos, para nós sermos um solo, um terreno, a qual a semente, que é a palavra de Deus, vai entrar no nosso coração e dar fruto, tem que estar como? Do jeito que o Senhor Jesus, ele determina que nós temos que andar e temos que segui-lo. Aí ele vai dizer: a quarta semente caiu no terreno. Lembra que o Senhor ali, ele estava ali nas regiões da Galileia e tinha a terra preta, e o Senhor sabia que muitos agricultores daquela época ali, eles iam compreender o que ele estava falando. Para nós temos que trazer uma explicação melhor, mas para eles não, eles viviam da agricultura, eles sabiam ali, muitos daqueles sabiam do que o Senhor Jesus ele estava falando. Aí ele vai dizer que uma semente caiu agora num solo forte, deu 30, deu 60, deu 100 e produziu ali bastante, porque a semente caiu num solo fértil, e toda semente que cai num solo fértil, ela vai dar fruto. E essa semente, que semente é? É a palavra de Deus, é a mensagem do reino. Todos nós aqui, eu creio que compreendem o que significa evangelho, significa nova mensagem, significa nova escritura, significa algo novo. Novo Testamento significa nova aliança. Então essa nova mensagem, que mensagem é? Não é um testemunho, exemplo do pastor Alan, não é um testemunho de um irmão, mas é a mensagem do reino de Deus, é a mensagem que o Senhor Jesus, ele trouxe para nós. E qual era a mensagem? A mensagem de salvação, o Cristo ressurreto, o Deus encarnado que desceu na terra, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa era a mensagem. Lembra lá no começo do livro de Mateus, quando o Senhor Jesus ele viu que o povo estava sentado em trevas, e então ali a luz raiou. Que luz era essa? Era o próprio Cristo, era o próprio Senhor Jesus. Então ele sai ali a pregar logo depois, que ele trava aquela luta ali em Mateus capítulo 4, verso 4, quando ele dá aquela resposta na cara do diabo, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E logo depois ele sai ali, seleciona os 12 discípulos que iam se tornar os 12 apóstolos, e começa a pregar a mensagem do arrependimento, a mensagem do reino de Deus, a mensagem, essa nova mensagem que significa evangelho. Esta mensagem é a mensagem de Jesus Cristo. Sabemos que este semeador aqui simboliza o Senhor Jesus Cristo, mas em Mateus capítulo 15, Marcos 15, 16, perdão, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lembra que lá atrás o semeador da parábola é o Senhor Jesus, mas ele também te deu esta função, ele te deu também esta responsabilidade.
verdade. Irmãos, esses dias eu estava em casa orando para mim poder pregar essa mensagem da parábola, e lá dentro de casa o Senhor me incomodou e falou: sai para a rua agora. E eu ali saindo para a rua, vim aqui, peguei uns panfletos evangélicos, foi no culto de quinta-feira passada, e antes do culto eu saí aqui, ó, e todos que eu achei na rua eu fui entregando panfleto e falando algo do Senhor Jesus. Parava numa casa onde tinha pessoas, falava algo do Senhor Jesus. Irmãos, a igreja é um campo fértil, é um campo muito bom, mas lá fora também o Senhor chamou nós para fazermos a sua obra. Ele chamou nós para levarmos o seu evangelho, seja na porta de uma casa, seja num culto no lar, seja num presídio, seja no hospital, seja onde for, leve a palavra de Deus. Você também é um semeador, você também pode fazer a obra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, irmão. Irmãos, olha uma coisa do Senhor que Ele fez, irmãos. O Senhor, Ele não era ali iludido com que todos iam convencer. Irmãos, olha que tinha 4 solos. Se nós formos tirar uma porcentagem aqui de 100%, dessas pessoas apenas 25% iam crer na mensagem do Evangelho. Então, irmãos, se um ou dois não receberem você, não receberem a palavra, não receberem a mensagem do Senhor Jesus, não desanime. É papel do Espírito Santo convencer, não é meu nem seu. Apenas a nossa missão é pregar o Evangelho, levar as boas novas do Senhor Jesus. Irmãos, e tem solo, tem terreno, tem pedra, tem espinhos nesse caminho, mas não se esqueça, irmão, assim como o semeador ali, Jesus Cristo nos ensinou a ser semeadores. Vai lá e prega a palavra de Deus, vai lá e prega o amor do Senhor Jesus, vai lá e prega a mensagem do reino de Deus, faça a obra do Senhor Jesus. Não importa, irmãos, se talvez os resultados não sejam hoje, mas tenha certeza que uma hora o resultado vai vir. A própria palavra do Senhor diz que um é o que planta, outro é o que rega, e outro é o que colhe. Um é o que prega, um é o que ora, e o outro é aquele que ganha, ali falando nossa língua pentecostal, aquela alma, aquela pessoa para o Senhor Jesus. Vai ter pessoas que você vai pregar hoje, alguns se convertem no outro dia, mas existem uns que demoram 1 ano, 6 meses, 2 anos, mas não desista, continue pregando a palavra do Senhor Jesus. Saia, irmãos. Eu sei que a igreja do Senhor, irmãos, é como um quartel-general. Nós estamos aqui, aprendemos, irmãos, aprendemos a amar, aprendemos a louvar, aprendemos a pregar, mas lá fora você vai praticar o que aprendeu, vai praticar o amor que o Senhor te ensinou, vai falar a escritura que o Senhor te deu discernimento na casa do Senhor. Você vai sair e vai anunciar aquilo que o Senhor te ensinou na casa do Senhor. Lembra da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos? Os apóstolos faziam o que? Não cessavam de anunciar que Jesus Cristo era o Senhor, tanto no templo quanto nas casas. Faz parte, irmãos. Tem algo que eu sempre falava aqui no começo, irmãos, do ministério aqui da igreja. Eu sempre falava, eu não tiro essa comparação, que teve uma época que teve um pessoal da igreja, videira, e eu sou muito grato a eles, e quando eu vejo algum deles eu agradeço muito. Eles tentaram me ajudar, e eu ali, naquela época, não era um terreno muito bom, não era aquele terreno que queria dar fruto, e eles ali no meu pé, falando da palavra de Deus ali, falando, e para mim aquilo ali não surgia efeito, mas eu sei que a semente estava sendo plantada. E eu tiro sempre essa comparação de um que falava assim, ele falava, nós vamos voar com 2 asas. Uma asa vai ser dentro da igreja e a outra asa vai ser fora da igreja. Uma asa vai ser dentro da igreja e a outra asa vai ser fora da igreja. Eu sempre guardei aquela palavra comigo. Por isso que sempre, irmãos, eu gosto do culto nos lares, eu gosto de sair nas ruas, e eu gosto também da obra dentro da igreja, que para o Senhor as duas são a mesma coisa. O Senhor, Ele não diz aquele é maior, aquele é menor, o que está dentro da igreja, o que logo é menor. Não, Deus olha para todos, todos têm o mesmo valor, e toda função, todo cargo tem a sua importância para Deus. A gente nunca pode ser aquele tipo de pessoa assim, não, a minha igreja nós faz isso, aquela igreja nem igreja não é, porque não sai. A gente vê isso no nosso meio.
No meio cristão, quando eu estou falando, no geral, a gente vê, eu já vi pessoas falando, não, a igreja que não faz a obra de Deus lá fora, não é igreja. E dentro não é a obra de Deus? Dentro da igreja é a obra sim. Você que louva, você que prega, você que abre a igreja, você que ajuda em qualquer tipo de trabalho dentro da igreja ou fora da igreja, é a obra de Deus. Para o Senhor, tudo tem o seu valor, tudo tem um significado para Deus. Mas a parábola do Senhor, irmãos, nos ensina acerca dos terrenos. Os terrenos são seres humanos, são seus corações. E eu digo para cada um de vocês, irmãos, para mim também, o nosso coração tem que ser um terreno fértil, aquele terreno que recebe a palavra de Deus com um bom grado, que não murcha e nem o inimigo das nossas almas vem e arrebata, porque nós não compreendemos. Por isso que a semente também, a palavra de Deus que é pregada, tem que ser o evangelho genuíno de Deus. Não pode ser uma meia palavra, um meio termo, ou algo que nem faz parte da Bíblia, mas tem que ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem que ser as boas novas do Cordeiro, tem que ser a mensagem a qual o Senhor Jesus mostrou com os seus passos, quando Ele veio, andou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Morreu por quem? Pelos nossos pecados. Quem serão salvos? Aqueles que se arrependerem de todo o seu coração, confessarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor também acrescenta mais: aqueles que confessarem o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Confesse o nome do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Não se envergonhe da palavra, não se envergonhe de ser crente, não, irmãos, mas confesse que você é um cristão, que você é alguém que serve ao Senhor Jesus. Seja um semeador da palavra de Deus. Vai lá e prega, vai lá e semeia, vai lá e fala do amor de Jesus. Por mais que alguns falem assim, nem dê atenção para você. Vai lá e fala do amor do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma época que eu sempre já contei esse testemunho algumas vezes. E bem no comecinho, quando eu estava indo ali para a feira, eu ia para a feira ali, sozinho ali de manhã cedo, eu comprei 5.000 panfletos. Eu não consegui entregar os 5.000 panfletos, porque depois veio um irmão abençoado e me deu mais um bolão de panfletos. Eu não consegui mais não, mas eu entreguei bastante mesmo. Uns amassavam, uns aceitavam, outros amassavam, outros aceitavam, uns falavam isso não dá futuro, outros falavam pode falar o tanto que você quiser que eu vou ouvir. Irmãos, e depois de muito tempo eu vi essas pessoas, eu vejo pessoas lá no meu trabalho, eu vejo pessoas que passam na rua, eu vejo pessoas onde eu estou andando, e muitas daquelas pessoas falam: você que entregou aquele panfleto, você me entregou aquele panfleto lá na feira. Uma das recordações que eu tenho mais é de uma época de uma mesa, o povo estava ali virada à noite já naquela mesa ali, e eu falei assim: eu vou naquele povo bem ali mesmo. E eu cheguei lá e entreguei um panfleto assim, um irmão lá na mesa falou assim: fala um versículo aí. Eu falei: não, irmão, vocês estão bebendo, eu quero só entregar o panfleto, depois você põe no bolso, depois você lê. Aí ele falou assim: não, fala um versículo aí. Aí eu falei: não, tá bom, falou um versículo lá. Falei logo um grandão mesmo. Ele falou: sim, você decorou. Eu falei: não, irmão, tá bom, você tem. E ele: não, fala outro aí. Eu peguei, falei sobre arrependimento, falei do profeta Isaías, e ele lá falando, e todo mundo rindo de mim, eu lá naquele meio daquela mesa. Aí até que eu falei assim: um dia eu estava sendo enganado igual vocês aí, eu estava numa mesa dessa, bebendo uma bebida dessa aí, mas isso aí é só engano. E comecei a falar ali coisas que o Senhor colocou na minha boca, e naquela hora ali teve uma mulher que falou assim: eu sou desviada da igreja, eu tenho vontade de voltar. Outro aceitou o panfleto e passou muitos anos. E depois eu fui pregar numa igreja, e um daqueles rapazes que estava lá naquela mesa, ele me reconheceu, eu pregando lá na igreja, e eu pude ver ele dentro da igreja, e ele falou que tinha brigado com a mãe dele naquele dia, e que estava lá na feira, lá virada à noite, e depois daquele dia ele pegou e voltou para a igreja. Não sei se ele está até hoje, eu espero que talvez esteja. Se não estiver, nós oramos para que ele venha voltar para a igreja, mas demorou uns 5 anos para mim saber que ali tinha alguém. E hoje, graças a Deus, eu vejo algumas pessoas na rua daquele tempo lá atrás. E eu sei que o que nós estamos plantando hoje, tanto no projeto Semeando a Palavra, tanto nas ruas, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas nós vamos colher os frutos. Nós vamos ver as pessoas, nós vamos ver as pessoas agradecer depois.
Assim como eu vejo pessoas agradecendo. Não que nós precisamos de que as pessoas reconheçam, não, mas só que é consequência de você fazer a obra de Deus, de você levar a palavra de Deus, você vê isso acontecer. Então, irmãos, esforce-te, levanta a cabeça, seja um semeador, vai lá e prega a palavra de Deus, amém? Convido a todos a se colocar sobre os pés, vamos estar orando. Quero agradecer ao pastor Roberito que dirigiu o culto hoje. Foi escalado, era para ser até com o Lohane, mas acho que aconteceu alguma coisa, já que ele também não está muito bem. E é assim, irmãos, eu sempre prego aqui que o Evangelho servir ao Senhor Jesus. Tem dia que a gente está bom e está faltando voar, mas tem dia que a gente não está muito bom não. Mas em todos os momentos, Deus está na nossa vida. Ele está na minha, Ele está na sua. Você seja enfermo ou sadio, ou você esteja em bonança ou em escassez, esteja empregado ou desempregado, igual o testemunho que eu estava contando ontem aqui, da bandeja de carne. Mas é assim, seja na bonança ou na escassez, Ele vai estar com você. Talvez alguns possam te abandonar, outros estão aqui, irmão, eu estou aqui. Mas parece que nessas horas o povo afasta da nossa vida, quando está passando por alguma coisa, mas continua. Se você vê alguém afastando de alguém, vai lá e estou aqui com você, irmão. Estou aqui para semear a palavra, para pregar, para o que for preciso. E é assim, irmãos, a vida do crente. Como diz a Luísa, a nenezinha do Inga, a menorzinha, fala: a vida do cristão não é fácil. Ela diz que é cristã. É a vida do crente, a pequenininha, acho que ela tem quantos anos? 4 anos. Ela fala: mãe, a vida do crente não é fácil. E não é fácil mesmo não, mas vamos orando. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor Jesus, nesta noite para louvar e agradecer pelo Teu santo nome, ó Pai. Senhor, eu te peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha nos perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor Jesus, por todas as vezes, ó Pai, que nós devíamos lançar a Tua semente e nós não lançamos, ó Pai. Nós te pedimos perdão, ó Pai, e pedimos, ó Pai, a força que vem do alto, Senhor, para nós continuarmos, ó Pai, lançando a Tua semente, Senhor, para nós continuarmos, ó Pai, falando do Teu amor, falando das boas novas do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço nessa noite, Senhor, que se entrou aqui alguém com alguma enfermidade, ó Pai, que esta enfermidade ela seja curada, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. A Tua palavra diz que muitas coisas são impossíveis para os homens, mas nada é impossível para Deus, ó Pai. Nós te pedimos nessa noite, derrama a Tua glória, o Teu Espírito Santo, Deus. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que estão precisando de uma bênção especial, ó Deus. Nós te pedimos nessa noite, ó Pai, vivifica, Senhor, a Tua obra, vivifica, Senhor, sempre as nossas vidas, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar tremendamente, Senhor Jesus, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que estão te buscando, te glorificando, orando, Senhor, ao Senhor. Visita, Pai, os presídios, as casas de recuperação, as CPPs, ó Pai. Visita, Senhor Jesus, seus becos, as vielas, a rodoviária de Morumbi, ó Pai. Prepara, Senhor, esses terrenos da nossa cidade, esses corações, ó Pai, para receber a Tua palavra, Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está terminado mais esse culto, em nome do Senhor Jesus.